Bom dia, pessoal. Maravilha estar aqui novamente para conversarmos, para dialogarmos um pouco sobre a obra de Joana de Ângeles, revendo esses rostos não sequiosos de conhecimento, né? A gente vai partilhar um pouquinho, conversar um pouquinho, amadurecer um pouquinho e criar um pouquinho também de conhecimentos para nosso amadurecimento, para nosso crescimento, para a gente verdadeiramente compreender, porque são realmente profundos os ensinamentos que a gente consegue aurir desses textos. E hoje nós finalmente introduzimos o livro Um Homem Integral, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Em Um Homem Integral, nós vamos ter uma grande referência aí de padrão no qual nós nos espelhamos para buscar o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual. Então, O Homem Integral é o segundo livro da série, é justamente o que vem depois de Jesus e Atualidade, como nós temos falado aqui. Jesus é o primeiro, que é o top, é o benchmark, é o padrão ouro, e o que é possível viver a quem está encarnado na Terra vem logo depois, que é o Homem Integral, que se refere justamente ao que está lá no capítulo 17 de o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem. É onde a gente vai ter lá a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. E, inclusive, tivemos a oportunidade no aniversário da casa, na semana passada, durante a Semana Espírita, de falar um pouquinho sobre o Homem de Bem. E foi interessantíssimo pegar o padrão que o próprio Jesus coloca como sendo o padrão ouro, que é o samaritano, a parábola do samaritano, do bom samaritano, como sendo a referência a ser seguida, como sendo justamente aquele homem de bem, aquele homem integral que a gente tanto necessita viver nas nossas vidas. Então, Joana começa o livro fazendo uma apresentação, falando um pouco sobre o ser humano, falando sobre esse homem. E para isso ela começa com uma definição enciclopédica do homem, trazendo aí o olhar do enciclopedismo oriundo do iluminismo, lá quando a ciência divorciou da religião, no momento em que Nicolau Copérnico observa que o planeta Terra não é o centro do universo. E justamente por conta disso, a gente vai ver que há uma grande celeuma, há uma grande luta, há uma grande dificuldade de relacionamento entre esses cientistas, esses observadores, em especial Galileu Galilei, que inspirado em Copérnico, inspirado em Giordano Bruno, que tem a condenação no ano de 1600, ele é queimado na fogueira, porque não coadunava com a ideia do que os pais da igreja traziam, do que os filósofos da natureza de antanho traziam, que era justamente a lógica de que o planeta Terra era o centro do universo. Então ele vai provar que não é, e ele usa um telescópio que ele mesmo fabricou, e vai perceber que os planetas orbitam ao redor do Sol, inclusive o planeta Terra. E aí, no ano de 1633, ele é condenado, só que a condenação dele é bem mais leve do que a de Giordano Bruno, é uma condenação, inclusive, que está em moda no Brasil, que é prisão domiciliar. Ele primeiro deveria abjurar das suas teorias, para depois ficar preso em casa para o resto da vida, e é o que acontece no final das contas. Mas aí a gente vê que aquele momento que é seguido pelo iluminismo inaugura essa separação entre ciência e religião, que a gente vai ver uma nova comunicação, uma nova possibilidade de reaproximação aí com a doutrina espírita, que é o primeiro esforço interdisciplinar do mundo, como eu falava anteontem no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Primeiro esforço interdisciplinar do planeta se chama Espiritismo, e a gente vê isso inclusive no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já no finalzinho, um pouco antes das instruções dos Espíritos,
quando Kardec coloca um item chamado Aliança entre a Ciência e a Religião. E ali a gente vai ver que há realmente uma aproximação, e a doutrina espírita permite essa reaproximação, mas é óbvio que à época de Kardec e ainda hoje nós valorizamos muito o saber enciclopédico, um saber amplo, e é Joana que traz isso inclusive em Um Homem Integral, colocando a importância, sem usar essas palavras, ela está colocando a importância de termos um olhar amplo sobre os fenômenos, de termos uma perspectiva que vislumbre inúmeras variáveis no processo de compreensão daquilo que a gente está buscando. Ou seja, Joana, sem usar palavras, está colocando aí, estude, pegue o objeto do seu estudo e amplifique, e busque formas diferentes de explicar, busque saberes vários a respeito daquele assunto, busque, se debruce naquilo e vá buscar o que é que se diz em diversos olhares, em diversas perspectivas, em diversas possibilidades teóricas, em diversas observações, em diversos métodos. Então, busque de maneira ampla, E aí com isso a gente vai ver que ela traz uma definição. Só esse parágrafo aí já daria um bom seminário, bem aprofundado, com, sei lá, 8 especialistas em diversas áreas, para tentar aprofundar essa definição que ela traz sobre o ser humano. Então vamos lá, o que ela diz? As enciclopédias definem o homem como um animal. Primeiro ponto, parou aí, vamos já destrinchar essa fala sobre o ser humano como sendo um animal. A gente tanto se acha anjo, tanto se acha espírito puro, completamente distanciado da nossa natureza animal. Oh meu Deus, como temos a amadurecer com relação a isso. Sigmund Freud, lá em 1899, como já vimos aqui, vai trazer a psicanálise em uma perspectiva bem peculiar, nos mostrando o nosso lado inconsciente, o lado que nós escondemos em nós, o lado da nossa mente para a qual nós não nos alegramos em olhar. E com isso a gente vai ver que na verdade Freud estava falando do que estava já no Livro dos Espíritos de 1857, como sendo a nossa natureza animal, o nosso lado animal. Nós temos um lado animal. E se a gente não entra em contato com esse lado, estaremos alienados das nossas potencialidades, das nossas limitações e, portanto, do nosso autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. E esse autoconhecimento, como está bem colocado lá na questão de número 919 e seguintes de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver claramente ali, precisamos nos conhecer e se conhecer de maneira integral. Não é de maneira parcial, não é apenas achar que nós somos seres espirituais e ponto final. Não, nós somos seres espirituais encarnados. Encarnados em corpos animais. Então o ser humano é também um animal. Ah, mas eu não me identifico como tal. Só lamento por você. Ainda assim, mesmo sem se identificar, você é animal. E se não levar em consideração dessa característica, estará com a mente alienada, fugindo de si, fugindo de lidar com as suas necessidades, porque nós temos inúmeras necessidades no âmbito da nossa animalidade. E às vezes a gente vê pessoas que lutam o que Carl Rogers chama de incongruência. É uma incongruência você não reconhecer as suas necessidades animais. Diversos momentos na clínica eu percebo isso, as pessoas, em especial as que abraçam a causa espiritual, as que abraçam a jornada espiritual para as suas vidas, tendem a negar a instância animal. Tendem a fazer de conta que aquilo ali não existe.
parecem detestar o fato de estar encarnadas, porque é essa consequência que a gente chega. Parece que essas pessoas não estão cientes de que estão encarnadas e que, portanto, também têm necessidades evolutivas, necessidades espirituais como entes encarnados. Então somos animais. E aí a gente vai perceber estudando biologia, estudando etologia, por exemplo, que é uma parte da biologia que se dedica a estudar o comportamento no âmbito evolutivo. A gente estudando etologia, a gente vai perceber vários comportamentos que são peculiares ao nosso processo evolutivo biológico. Por exemplo, sabemos, conforme falam os psicólogos evolucionistas e os etólogos, que algumas fobias são oriundas das nossas heranças genéticas bastante longínquas, lá atrás, quando, por exemplo, os animais de onde descendemos tinham dificuldade, por exemplo, de andar em campo aberto. Andar um campo aberto, você vê um roedor, por exemplo, hoje você pega um roedor, coloca no meio de uma sala, ele corre para um canto e vai andar pelos cantos. Por quê? Herança evolutiva. Porque num campo aberto ele fica muito mais vulnerável para ser atacado por qualquer tipo de predador. Então, da mesma forma, nós seres humanos temos um processo evolutivo e somos oriundos do processo evolutivo biológico daqueles seres que nos antecederam, como, por exemplo, os antropóides. Pois bem, os antropóides, para sobreviverem na natureza selvagem, também tinham características dessa maneira. E daí nós vemos pessoas hoje herdando genes característicos dessas épocas e, consoante as suas necessidades evolutivas, coadunam com esses genes as fobias que surgem. Por exemplo, agorafobia. Medo de lugar aberto, medo de multidão, medo de lugares nas quais a pessoa se sinta vulnerável. Pois bem, existe uma herança genética envolvida. Por que a gente não vê pessoa com fobia de carro com a mesma frequência que a gente vê pessoa com fobia de cobra, aranha? Porque evolutivamente nós herdamos a cautela daqueles que sobreviveram aos ataques desses animais peçonhentos, e que por isso ainda trazemos em nós genes compatíveis com esse tipo de comportamento que se manifestam de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Olha que interessante, né? A gente vê hoje, por exemplo, interessante esse assunto, no consultório eu vejo muito, homens vários trazem queixas de que têm dificuldade de manter uma relação sexual por um período suficientemente satisfatório para os seus parceiros ou parceiras. Isso chama ejaculação precoce. Pois é. Os nossos ancestrais tinham a ideia justa de que o momento do ato sexual vulnerabiliza aqueles seres que ali estão. Então, quanto mais rápido, melhor. E a gente herda esses genes daqueles que sobreviveram. E por isso, a dificuldade hoje de uma relação mais longa. Ou seja, existem características ainda em nós dessa ancestralidade biológica. E eu não estou nem caminhando aí para pensar em termos de inconsciente coletivo, de arquétipo como sendo também uma herança ancestral. Eu não estou nem caminhando por isso, porque não é o momento da gente falar disso agora. Mas a gente está falando aqui das heranças biológicas do nosso processo evolutivo. Então, diversos comportamentos que nós temos hoje têm uma base biológica que precisa ser levada em consideração. E se a gente se aliena da realidade de que somos animais, a gente vai deixar de lado um monte de característica importante que cabe que nós nos conheçamos a partir dessas características. Então é preciso que a gente alargue horizontes para perceber, sim, o nosso lado animal.
Sim, eu tenho um lado animal e eu preciso estar consciente disso. Gente do céu, a primeira característica, Danilo já se debruçou sobre isso e demorou minutos e minutos. Imagine quando fechar o primeiro parágrafo. Pois bem, vamos lá para o segundo item. Racional. Aí vem a pergunta, nós estamos sendo? Às vezes não somos, né? Às vezes não parece que somos. Às vezes a gente não parece nem se esforçar para merecer esse título aí de que somos seres racionais. Somos animais racionais. Isso nos diferencia dos outros animais. Existem inúmeros animais muito inteligentes. Vide aí os golfinhos, os cães da raça Border Collie, que tem uma inteligência compatível com certas fases da infância do ser humano. Então são animais extremamente inteligentes, são capazes de cálculos matemáticos, só para a gente ter ideia. Então com isso a gente já para se perguntar, pera lá, mas e aí, como é que eu diferencio mesmo? Que a gente ouve muito falar isso, né? Que somos seres inteligentes com o telencéfalo altamente desenvolvido, ou seja, a região cortical do cérebro, o córtex, altamente desenvolvido. E temos também o polegar opositor. Isso me faz lembrar um filme que eu assisti na adolescência que se chama A Ilha das Flores. É um filme curto, um curta-metragem, acho que dura 12, 13 minutos. É um documentário muito impactante, muito difícil inclusive de digerir, porque bate e dói. Incomoda, tá? Quem conhece aqui sabe, tá aqui na síndrome da lagartixa balançando a cabeça que eu tô vendo, né? Porque quem não conhece ainda, procura no YouTube, tá disponível, é fácil. Eu boto os alunos para assistirem, né? É muito impactante. O filme se chama A Ilha das Flores. É muito impactante. É um filme, inclusive, que você vê nitidamente, foi feito por um ateu, né? Ele fala, já chega dizendo que Deus não existe, não sei o que, mas você vai, obviamente, abstrair dessa circunstância aí, porque é baseado na epistemologia que a pessoa traz. Mas fora isso, assiste o filme, você vai ver como ele é impactante. E fala o tempo todo isso, né? Que somos seres com o telecéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, que é o que nos diferencia realmente, né? Em termos biológicos, em termos evolutivos, isso nos diferencia. Então somos racionais, somos capazes de usar a razão. Somos capazes de compreender os fatos da vida a partir de um olhar enfocado na racionalidade. Olha a razão aí como sendo base na vida. Como é importante que a gente verdadeiramente se utilize desse dom, dessa característica que infelizmente a gente muito frequentemente coloca de lado, né? Muito frequentemente a gente não. E tem pessoas que parecem que vivem a vida inteira sem nunca ter usado isso. Mas é óbvio que isso faz parte da necessidade evolutiva dessas pessoas, que vão ter também a sua caminhada, vão gradativamente aurir dessa ferramenta que é a razão, imprescindível, excelente, necessária para a nossa jornada. Somos também animais morais. Olha aí que interessante, moral, como assim moral? Perceba, né? Existe o moral e o social logo depois. Muita gente juntaria as duas coisas como se fosse uma só, dizendo que o moral é necessariamente algo social. Eu gosto sempre de olhar de uma outra forma. Eu lembro de Marlon Reikdal falando sobre isso, que o moral, na verdade, se remete a o que vem de dentro para fora. E o social é o que vem de fora para dentro. Eu gosto dessa diferenciação aí, que vai dar para a gente entender quando é que a gente se comporta de uma forma ou de outra. Como é que eu devo me comportar diante do outro. E aí, se eu me preocupo com o que o outro vai pensar, eu estou muito mais no social do que no moral. Se eu me preocupo mais com os meus princípios, os meus valores, eu estou muito mais no moral do que no social. Então, moral aí no sentido de valor, princípio, de uma questão aí de axiograma, ou seja, os seus valores, o seu eixo. O que é central? Estou achando que não está gelando direito, gente. Tá quente, tá? Então, a gente vai ver o quê? Que também somos animais mamíferos. Isso me faz lembrar uma coisa também que é interessante, né?
os mamíferos eles têm uma característica diferenciada, que não é apenas o fato de mamarem na glândula mamária da mãe. Você que está gravando, está escuro, não? Está gravando, está escuro, mas está por conta daquilo ali. Não tem problema não. E aí a gente vai ver o que, gente? Somos seres mamíferos. O mamífero não só pelo afeto do carinho, do contato, de nutrir-se na mãe, porque o mamífero quer dizer isso, quer dizer isso, né? Aquele que se nutre na mãe, no seio da mãe, ou a partir do que a mãe coloca para fora ali, como no caso dos mamíferos marinhos. Eles não mamam na teta da mãe, mas a mãe esguicha e ele bebe aquilo que é esguichado misturado com a água. Então a gente vê que há ali uma questão afetiva, mas é uma coisa que eu acho que é mais peculiar com relação aos mamíferos, é o desenvolvimento do sistema límbico, que é uma parte aqui no meio do nosso cérebro, que faz com que a gente possa manifestar as afeições, o afeto, a expressividade do amor tem a ver com esse sistema límbico, com a evolução desse sistema límbico. Então somos mamíferos, então precisamos nos perguntar de vez em quando, né? Até quando estamos realmente afinizados com essa característica de manifestar, de expressar o nosso afeto. Porque às vezes a gente não faz isso. Na convivência a gente vai ver o quê? A dificuldade de falar que está sentindo, de falar que está incomodado, a dificuldade de pedir desculpa, me perdoe, a dificuldade de dizer assim, poxa, eu estou sentindo sua falta, poxa, faça aqui um carinho em mim, faça um cafuné aqui, um chameguinho. A gente às vezes tem dificuldade de expressar afeto, que é uma característica que traz ali, delineia ali o que é o mamífero. O mamífero tem esse afeto. O mamífero vai cuidar dos seus filhotes. Aliás, é bom lembrar, né? Nós somos os mamíferos que têm a infância maior de todas, é a dos seres humanos. Nós nascemos muito dependentes. Porque muitos mamíferos nascem e ficam ali poucos meses, às vezes poucos anos, com a mãe, até que treinados vão conseguir seguir sua vida. Enquanto que a gente, ser humano, passa mais de uma década. Né? E aí é óbvio que isso é impactante também para o nosso desenvolvimento, para o nosso questionamento. Por que a gente tem essa necessidade? Porque sim, somos seres interdependentes. Eu tenho visto muito pai, muita mãe aí querendo, não, minha filha vai ser independente, meu filho vai ser independente. Isso daí está formando uma geração de egoístas. Está formando uma geração de egoístas. Precisamos lembrar que somos seres interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Temos que ter o olhar também para o outro, para o coletivo. Infelizmente, essa lógica completamente equivocada de buscar uma independência está formando uma geração de pessoas egoístas. Precisamos uns dos outros, isso precisa ficar claro. Né? Essa ideia de que Kant, o filósofo alemão Immanuel Kant, falava sobre isso, é preciso ter autonomia, mas também é preciso lembrar de que nós necessitamos da heteronomia. É uma coisa e outra junto. Autonomia para tomar suas decisões, para fazer com independência coisas que são importantes para você, mas heteronomia na medida em que você precisa do convívio com o outro para viver. Então precisamos também respeitar as leis, por exemplo, um exemplo que Kant coloca com relação à heteronomia. Se a gente for completamente autônomo, a gente não está nem aí para lei. Para que lei? Para que algo que me regule, que regule meu comportamento? Então eu preciso aprender a respeitar leis também. Isso inclui a heteronomia, a interdependência, a dependência do outro. Eu também tenho que incluir isso no processo. Então isso é absolutamente imprescindível. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque eu vejo muito isso hoje em dia, desse foco na independência, na autonomia, que gera, infelizmente, problemas de convivência. Essa pessoa vai ter dificuldade de lidar com limite, com frustração e com alteridade. Isso aí é realmente um problema. Então, continuando, ela fala assim, nós somos seres bípedes, ou seja, andamos sobre dois pés. Andamos sobre dois pés. Né? É uma espécie bípede, anda
corpo esguio. E é interessante isso porque no processo evolutivo biológico isso diminuiu o tempo da gestação dos seres humanos. Porque os australopitecos, os pitecantropos, os antropóides, eles andavam ainda de 4, e aí a barriga da mãe era maior, a gestação durava às vezes 12 meses. Às vezes até mais, em algumas dessas subespécies de humanoides. E aí a gente vai ver que a criança já nascia com um mínimo de maturação. O fato de levantar faz com que a duração da gestação diminua e a dependência aumente naquele serzinho que nasce. Então, por isso, a gente estar de pé, na maçonaria se fala muito a expressão, né? Estar de pé e a ordem. A gente precisa, volta e meia, se lembrar que somos aqueles que prestam serviço e, portanto, precisam estar de pé e a ordem. O tempo todo a gente precisa lembrar que somos bípedes, estamos de pé, estamos disponíveis para a ação. Isso é importantíssimo. E somos também bímanos, usamos 2 mãos. E aí é bom lembrar que eu gosto de uma visão curiosa aí com relação a ser bímano. Como eu disse anteriormente, temos polegar opositor, as outras espécies não têm, né? Esse polegar contra os outros dedos. As outras espécies, você vê um chimpanzé, o dedo é assim, ó, o dedão é assim, é do lado aqui assim, não é opositor desse jeito. Então é diferente realmente. E a gente vê que isso faz com que a gente possa utilizar instrumentos de maneira muito mais assertiva. Isso faz com que a gente possa desenvolver ferramentas e com isso, obviamente, desenvolver a escrita e com isso a gente vai caminhando e a evolução da espécie como um todo. Mas aí o fato de ser bímano também me traz o fato de que a gente tem um cérebro dividido em 2 hemisférios, correto? Pois bem, esses 2 hemisférios, a gente sabe que o hemisfério esquerdo corresponde ao lado direito do corpo, do hemicorpo direito, que é responsável, na maioria das pessoas, nos canhotos é invertido isso, né? Mas na maioria das pessoas é responsável pela racionalidade, é responsável justamente pelo comportamento analítico, é responsável pela tomada de decisões, é responsável pelo raciocínio, enquanto que o lado direito do cérebro, correspondente ao hemicorpo esquerdo, como eu disse, nos canhotos isso é invertido, a gente vai ver que a pessoa vai ter nessa área do cérebro a responsabilidade por um comportamento mais sintético, artístico, mais afetivo. E por isso, o fato de ser bímano nos faz lembrar que a gente está usando as 2 mãos, a gente está usando os 2 lados do corpo, os 2 lados do cérebro. Precisamos das 2 coisas. Desenvolver as 2 coisas. Precisamos gradativamente usar no nosso dia a dia tanto o lado afetivo quanto o lado racional. Precisamos no nosso dia a dia buscar a nossa inteireza. E isso obviamente é um desafio. Não é fácil. A gente tende a caminhar geralmente por um lado. Só que como a gente sabe, né, que Emmanuel coloca de uma maneira brilhante, né, no livro Consolador, que a evolução precisa de 2 asas. Moral, intelecto. Então precisamos delas 2 para voar. Se a gente bater só uma, a gente vai fazer o quê? Ficar rodando. Ou bate uma só e um pouquinho da outra, ficar rodando. Não adianta, não vai para canto nenhum. Precisamos bater as 2. Estamos aqui para aprender a desenvolver as 2. Então precisamos nos esforçar por amadurecermos com relação a isso. A Joana continua dizendo que nós somos capazes de linguagem articulada. Volto para aquilo da manifestação do afeto que eu falei agora há pouco. Somos capazes da linguagem articulada, mas temos usado isso? Estamos falando realmente, estamos expressando verbalmente aquilo que sentimos, aquilo que vivemos, aquilo que nos cabe falar no momento necessário, no momento oportuno? Como estamos utilizando esse recurso da linguagem articulada? Será que é só para queixar?
para lamuriar. Ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Ai, que trânsito chato. Ai, você viu a decisão política que aconteceu anteontem? Ai, você ouviu falar do crime que não sei quemzinho ontem foi vítima? Você viu na TV tal? Ou seja, a gente só comenta coisas que frequentemente não são valorosas para a nossa jornada evolutiva, para a nossa jornada espiritual. A gente acaba retroalimentando uma psicosfera de problema, de formas de pensamento que vão ter em nós o seu alvo, que vão nos atacar, porque nós formamos esses pensamentos e eles se plasmam ali, e com isso vão servir de algozes para nós mesmos. Então, como nós estamos usando a nossa linguagem articulada? Como estamos manifestando os nossos afetos, por exemplo? Então é importantíssimo a gente tomar consciência, porque como eu tenho dito, na verdade é uma frase de Thich Nhat Hanh, a evolução só se dá conscientemente. Então se a gente quer evoluir, a gente se lembre que evolução é conscientizar-se. É processo de conscientização constante. Então precisamos nos conscientizar. Precisamos buscar realmente tomar consciência de como estamos usando as nossas palavras, de como estamos manifestando a nossa humanidade. Todas essas são características. E aí ela ainda coroa tudo dizendo que o ser humano, o homem, ocupa o primeiro lugar na escala zoológica. É até questionável hoje em dia, né? Essa visão enciclopedista aí, de primeiro lugar na escala zoológica, ou de lugar central na escala, ou seja, é uma visão completamente antropocêntrica. É uma visão que não leva em consideração o fato de que o ser humano é nada se não houver a natureza ao seu redor. Como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai lidar com a existência em termos biológicos sem o concurso da natureza? A gente está tendo hoje, por exemplo, um extermínio terrível das abelhas. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não rever o uso de agrotóxicos, se a gente não parar de matar a abelha com Detefon em casa quando entra uma abelha em casa, a gente vai ter problemas sérios, porque somos absolutamente dependentes do que as abelhas fazem, que é polinizar as flores, para daí surgirem as frutas e a gente poder se alimentar. Não vai ter alimento se não tiver abelha. Não vai ter alimento se não tiver abelha. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse olhar antropocêntrico de que estamos acima de todas as... Não, a gente necessita e estamos todos embrincados no processo evolutivo dentro de um olhar ecológico, usando um termo que é muito afeito de um psicólogo que eu gosto muito, já dei aula sobre ele. Consegui tirar isso aqui, né? Consegui. Que é Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner. Eu esqueci o meu no carro, o meu é mais escuro. Mas Bronfenbrenner vai trazer justamente o fato de que a gente precisa ter um olhar. Opa, tá bonzinho esse? Pode jogar. Obrigado. Pronto, aqui tá melhor. Obrigado. Vou tentar colocar aqui. Opa, bem melhor. Bronfenbrenner. Esse nome de remédio. Nome de remédio, né? Vixe! É fixo esse aqui? É permanente, mulher. Eu vou ter que passar um álcool aqui pra tirar. Calma, deixa aí. Pronto. Depois eu limpo isso aqui. Vamos manter isso clarinho mesmo, tá? É Bronfenbrenner, desculpa, tá? Papel? Tem papel aí? Coloca no banheiro.
Continuando. Esse álcool aí tá muito. Então, Uri Bronfenbrenner. Opa, muito obrigado. Opa, ele tá sujinho, Tá sujinho. Tá ótimo. Então, Uri Bronfenbrenner, tranquilo. Sei que você não faria isso. Propósito da música. Então, Uri Bronfenbrenner é justamente aquele que vai falar sobre a ecologia psicológica do ser humano. E aí ele vai trazer justamente o fato de que nós estamos dentro de ambientes de desenvolvimento. Então ele se desenvolve à medida em que a gente vai percebendo que necessitamos da interação. Por exemplo, o desenvolvimento de uma criança é impactado pelo que acontece na cultura organizacional do trabalho do tio dessa criança. Coisa que parece tão distante, mas no entanto está tudo imbrincado, está tudo ali grudado. A gente vai ver que tudo caminha ali em parceria. E aí a gente percebe, obviamente, que há um impacto cultural dessas características todas aí, e o âmbito ecológico também vai levar em conta o fato de que somos seres. Obviamente que eu não vou, gente, me debruçar em todos os parágrafos com essa mesma dedicação, senão a gente não termina o livro nunca, né? Então a gente vai agora caminhar percebendo o quê? Que Jonas diz assim: o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Olha aí, o momento em que, como diz Hannah Arendt, a gente vai comer o fruto da árvore do conhecimento. E isso, obviamente, nos expulsa do paraíso. Tudo que a gente aprende de conhecimento nos expulsa de algum paraíso. Então a gente vai sair do paraíso da ignorância na medida em que toma consciência do bem e do mal. A gente vai se responsabilizar. Porque não saber é um paraíso, como dizia meu professor Roberto Albergaria, lá na disciplina de antropologia, etnopsicologia das sociedades complexas, na UFBA. Roberto Albergaria falava assim: melhor mesmo é nascer na ignorância. Não, ele falava assim: melhor mesmo é nascer burro, viver na ignorância e morrer de repente. Porque o paraíso da ignorância é muito fácil, é muito melhor viver assim. Só que a gente é espírita, a gente sabe que assim a gente não evolui, assim a gente não amadurece, assim a gente não cresce. E a gente sabe que a gente está aqui encarnado para aprender, nós somos aprendizes. E obviamente vamos gradativamente tomando consciência, e nessa tomada de consciência rompemos com essa ignorância na medida em que sabemos discernir o bem e o mal. Aí o mito do paraíso perdido é o mito da árvore da sabedoria, da árvore do conhecimento, o mito lá do livro A Gênese, ou Gênesis, do texto bíblico, é justamente esse símbolo de que quando a gente experimenta do fruto da árvore do conhecimento, a gente é expulso do paraíso, metaforicamente falando. Então, óbvio que esse momento aí é um momento culminante em termos de amadurecimento, em termos de crescimento espiritual, e obviamente que a gente vai caminhar para cima agora. Essa tomada de consciência a gente caminha para cima, para subir. E aí ela vai dizer que, estudado largamente através dos séculos, aí tem um erro, tá, gente? Não é Pitágoras, é Protágoras, tá? Pitágoras não tem nada a ver com essa fala aí. Pitágoras não tem absolutamente nada a ver, é Protágoras. Ó, Protágoras afirmava que o ser humano é a medida de todas as coisas. Protágoras é um famoso sofista grego que vai dizer justamente essa frase, que o homem é a medida de todas as coisas, que é negada por Sócrates, que vai dizer que não dá para a gente ser tão relativista dessa forma. A gente vai precisar ter uma referência, aí que ele vai falar do mundo das ideias e o mundo das coisas. Pois é, contrariando Protágoras.
que até hoje é tão citado, até hoje é tão falado. Protágoras vai ser dito justamente hoje em dia. A gente vive numa época em que a filosofia francesa, por exemplo, é completamente protagórica, completamente relativista. A gente vai ver que o tempo todo as pessoas relativizam tudo. A gente vê que existe uma herança muito forte aí da filosofia de Friedrich Nietzsche, que vai relativizar. Ele vai falar da genealogia da moral, não assim falava Zaratustra. Ele vai o tempo todo relativizar. E aí a gente vê que colocamos dessa forma o ser humano no centro de tudo. Colocamos o ser humano ali como sendo a grande referência. E aí Joana vai dizer o quê? Que Sócrates vai elucidar que o objeto mais direto da preocupação filosófica é o ser humano. Só que não para relativizar tudo. Ele não vai colocar dessa forma. Aí a gente vê que, como coloca Joana, durante o estoicismo. O que é o estoicismo? E aí é interessante a gente ver isso em Joana. Cada vez que a gente lê Joana, não sabe o que é uma palavra? Dicionário. Hoje em dia é tão fácil, a gente tem Google, gente. Pega um celular, fica na mão ali, olha no Google. O que é que significa aquilo? O estoicismo é uma corrente filosófica em que se prega que a pessoa precisa sofrer as agruras da vida com coragem. Com coragem. Como, por exemplo, a gente vê André Luiz Peixinho falar que o personagem do poema vai colocar justamente que está sendo ali assassinado pelo seu algoz, pelo carrasco, e aí ele vira para o carrasco e diz: tolo homem, não sabes que fazes o meu parto. Isso é uma atitude estoica diante da vida. Uma atitude estoica diante da vida é isso. É quando você consegue transcender a dor. Quando você consegue transcender. Aí há histórias, há anedotas com relação aos estoicos que dizem que certa vez um estoico foi pego pelo braço e foi retorcido o braço dele, e ele diz: olha, cuidado, você vai quebrar meu braço. Tá vendo o que eu disse? Quebrou. A atitude estoica é essa, estoicismo é isso, tá? Essa atitude, ter uma atitude estoica com relação ao sofrimento. E o neoplatonismo, ou seja, as correntes posteriores a Platão, que resgatam a sua ideia de mundo das coisas, mundo das ideias. E, na verdade, são ideias de Sócrates que Platão redigiu, né? Então, durante o estoicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem na natureza. Mesmo aí revelando a grande preocupação de ambas escolas em este ser admirável. Ou seja, eles tendem a buscar uma relativização do papel do homem para que ele possa ser visto como sendo imbrincado dentro da natureza. E aí ele vai mais além. Na conceituação cristã, o ser humano transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente desta. Olha aí, então, na visão cristã, Jesus matou a morte. Então o ser humano está para além da sua vida física, transcende a vida física. E aí ela vai adiante e diz assim: já o racionalismo considera o homem desde Descartes. É Descartes, tá, gente? A gente não fala Descartes, mas em francês a gente não lê a letra S não, tá? É Descartes. Descartes como um ser pensante por excelência, com a razão que compreende e explica o mundo a si mesmo. Não é Descartes que fala penso, logo existe. É o chamado cogito, né? O cogito ergo sum. Penso, logo existe. Ou seja, o ser humano existe porque pensa. A sua existência é racional. Então o foco no racionalismo está colocado aí dessa forma. Aí a gente vai mais adiante quando ela vai falar do espiritualismo, dizendo que o espiritualismo idealista vai dizer que o espírito tem primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana. Enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais do que uma forma de atividade da matéria que, em determinada fase de sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência.
os materialistas vão colocar de uma maneira bem peculiar, né? Os materialistas dizem que o pensamento é uma exsudação do cérebro. Não existe pensamento em termos objetivos. É apenas como se fosse uma excreção, pensando aí em termos de que uma glândula chamada cérebro que excreta pensamentos. Seria algo mais ou menos assim, na visão materialista. E a gente vê que há ali uma ambiguidade entre os pensamentos. O espiritualismo idealista pensa de um jeito, o materialismo pensa de outro, e a gente vai crescendo com essas visões, porque são visões complementares. Como diz Ken Wilber, psicólogo transpessoal e integral, que eu admiro muito, como eu já disse aqui, eu acho que é a pessoa encarnada mais inteligente de que eu tenho notícia. Ele vai chegar a dizer justamente o fato de que nós, na verdade, não conseguimos estar errado o tempo todo, porque dentro do nosso limitado ponto de vista, nós estamos certos. Posso ter uma visão preconceituosa, mas eu tenho visão completamente contingenciada no meu limitado ponto de vista. No meu ponto de vista limitado. Aí é que está. Cabe a nós nos perguntar quão limitado é o meu ponto de vista. Ter humildade para reconhecer a limitação do próprio ponto de vista. Isso é que a maioria não tem. Isso aí é que não tem. Aí as pessoas vão ter aquela coisa de que quanto menos eu sei, mais eu acho que sei. E aí é um problema. Porque eu vou dizer que a verdade é aquilo que eu penso. E aí tudo que não cabe na verdade suposta que eu penso é mentira e ponto final, acabou. Só que na medida em que eu me esforço para compreender o ponto de vista do outro, eu vou gradativamente tomando consciência da limitação do meu próprio. Vou conhecendo melhor outras visões, outros olhares. Como diz Jacó Levi Moreno, criador do psicodrama, eu arranco os meus olhos e coloco os olhos do outro em mim para ver o mundo como ele vê. E aí eu com isso, com esse esforço, consigo finalmente vislumbrar o ponto de vista do outro. E obviamente com isso eu percebo a limitação do meu. E cresço, amadureço com isso. E aí a gente vai gradativamente tomando consciência de que somos limitados e isso é algo natural, isso faz parte. A gente está aqui para vencer essas limitações. Aí Joana vai colocar aqui Mivart, o célebre naturalista inglês, analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pelas características da abstração, percepção intelectual, consciência de si mesmo, reflexão, memória racional, julgamento, síntese, indução intelectual, raciocínio, intuição intelectual, emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Uau! Muitas características, né, que nós temos que são únicas. Mas, como disse anteriormente, e repito, infelizmente, muitos de nós nos esquecemos que temos essas ferramentas, esses instrumentos, e acabamos por não utilizá-los. Acabamos por, numa situação boba no trânsito, deixar de lado toda e qualquer racionalidade para viver apenas uma emocionalidade instintiva. E como diz Joana, né, nós apenas reagimos em vez de agir. Alguém pisa no pé da gente, a gente pisa de volta e ainda serra o dente assim, diz, toma miserável, sangue de aratanha. A gente não para refletir. Não pensa, opa, pera lá, calma aí. Se bem que hoje em dia as pessoas estão mais cautelosas com isso, que a violência está aí engraçando. E aí a pessoa pisando no seu pé, você diz, ô, desculpe, você pisou no meu pé. A gente está assim atualmente, né? Não porque está amadurecendo, não porque está evoluindo, porque está com medo. Mas porque está com medo. E Joana propõe o seguinte, que a gente aprenda, em vez de reagir, a agir. Agir, aprender a agir. Né? Alguém desfere um soco, a gente precisa lembrar do que Jesus sugeriu,
Mostrar outra face. Ou seja, a outra face da moeda. Se alguém lhe oferece a violência, qual é a outra face da moeda da violência? Que a gente oferte a outra face. Que a gente, em vez de reagir, haja. Que a gente lembre do exemplo de Dona Maria Modesto Cravo, quando sua vizinha lhe oferece um vaso de porcelana inglesa no seu aniversário. Ela abre aquilo maravilhada, achando lindo, e quando vê dentro tem fezes. Ela fica impactada com aquilo. Mas aí no momento oportuno ela devolve um presente à mesma vizinha, que é um buquê de rosas chilenas, bem aveludadas, lindas, com aquele vermelho rubi, impactantes, cheirosas. Aí um bilhetinho, um recadinho assim dizendo: muito obrigado pelo presente que você me deu. Com ele pude adubar minhas rosas. Está aqui o resultado daquilo que você me ofereceu. Se fosse um Danilo, espírito involuído, tinha um PS. Cada um dá o que tem de melhor no coração. Mas óbvio que não é um Danilo, então é uma Maria Modesto Cravo que nos dá um grande exemplo, né, de ação em vez da reação. A gente volta e meia precisa se lembrar disso, né? Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era resultado do ser, ou espírito imortal, e do não ser, ou sua matéria, que unidos lhe facultavam o processo de evolução. Opa, olha uma visão bem parecida com a da doutrina espírita. Não é à toa que na introdução do livro dos Espíritos, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá claramente o fato de que a doutrina platônica, socrática, antecede a doutrina espírita. E a gente vai encontrar aí vários pontos de conexão, várias interseções. Inclusive dentro das faculdades de filosofia é dito isso textualmente. Eu estive em uma circunstância acadêmica no qual eu ouvi que a doutrina espírita de Allan Kardec era um neoplatonismo, porque estava tentando resgatar a visão de Platão sobre a existência, sobre o mundo, sobre o universo. Olha que interessante, né? A gente vai perceber, justamente, não é à toa que Platão é um dos que assinam os prolegômenos do Livro dos Espíritos, colocando claramente que ele estava ali também presente, ajudando o mundo, ajudando o planeta Terra a receber essa doutrina consoladora, o consolador prometido por Jesus, conforme o Evangelho de João. A gente vai ver, né, que é justamente esse espírito superior. Vamos caminhar, porque tem muito texto ainda e Danilo está aqui ainda. Vamos lá. Os filósofos atomistas reduziam o ser humano ao capricho das partículas, que se desarticulando aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Os atomistas são os que antecedem os materialistas. Por exemplo, Demócrito de Abdera é um atomista. São os que buscam a partícula essencial, átomo, ou seja, indivisível. O que é indivisível? O que é que compõe o ser humano de maneira tal que a gente vai chegar na partícula mais elementar de todas. Os atomistas acreditavam que o ser humano era uma adequação de diversos átomos e que, portanto, somos apenas matéria. Então, a visão atomista é uma visão que antecede o materialismo. Jesus, no entanto, superando todos os limites do conhecimento, se fez biótipo, e aí ela não fala a palavra biotipo, que é a mesma coisa que biótipo, tá, gente? Ela fala biótipo, do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Temos vários guias, mas modelo, só Jesus. É o grande modelo para as nossas vidas. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro, para o sucesso da plenitude de quem deseja a libertação real. É Jesus o responsável por esse processo. E aí ela vai colocar: a filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-lo.
Olha aí, a filosofia tem tentado explicar o que é o homem. Não só a filosofia, hoje em dia as ciências humanas também, obviamente, a gente vai ver muito aí da antropologia, da sociologia, da psicologia e de outras tantas ciências humanas. A biologia também, obviamente, a medicina, e lá vai a lista gigante de ciências aí para tentar compreender o que é o ser humano e cada uma com sua contribuição. O problema é quando a gente fica nessa hiperespecialização, quebrando o homem em fragmentos. Quando a gente vai tentar juntar alguma coisa, vira um Frankenstein. E é preciso que a gente tenha um olhar transdisciplinar, como diz Edgar Morin, para compreender o ser humano. Transcender as disciplinas, transcender esse olhar fragmentário, transcender esse olhar esquizo, porque a palavra esquizo quer dizer fragmentar, né? Quebrar. Então a gente quebra o ser humano em pedaços, aí por isso a gente vai ver gente hoje que é especialista em pálpebra direita. A gente vê as pessoas que são tão hiper especializadas que a coisa bem específica e pálpebra direita das virgens cegas das Ilhas Samoa. Sabe, uma coisa tão específica e a gente precisa tomar cuidado com essa hiper especialização, porque com isso a gente fragmenta o ser humano e não consegue enxergar o todo. E é Jesus que vem nos dar esse exemplo desse olhar transdisciplinar, transhumano, transpessoal, que vai enxergar o ser humano de maneira múltipla, de maneira muito mais ampla. Aí ela vai para a psicologia dizendo que inicialmente se confundia com a filosofia, era uma área da filosofia, como a gente já falou aqui, né? De passo em passo se liberta do seu jugo, buscando estudar a psique. Alcança então a atualidade, na atualidade, a expressão de relevo para a compreensão do ser humano, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. A multiplicidade de tendências vigentes atualmente nessa área comprova o interesse dos estudiosos desta e de outras tantas disciplinas do conhecimento aí buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que os afligem. Aí no livro Consolador, Emmanuel vai chegar a dizer que nós temos tantas abordagens diferentes na psicologia porque infelizmente o ser humano ainda é muito orgulhoso e não admite a possibilidade de integrar o conhecimento que o outro produz. Aí a gente quer apenas o nosso olhar. Aí a gente vê isso no curso de psicologia, né? Quem aqui já estudou psicologia sabe do que eu estou falando. Tantas abordagens diferentes, tantas coisas. E aí as pessoas vão se perguntar, que abordagem eu vou tomar para mim? E aí nessa vão enfatizar quais são as divergências, quais são as separações, as diferenças. O que é que diferencia a Gestalt terapia da psicologia rogeriana? O que é que diferencia a psicanálise da psicologia analítica junguiana? O que é que diferencia a terapia cognitiva da terapia comportamental? Aí vai ter, quem é de Beck, quem é de Skinner, quem é de Peirce, quem é de Maslow, Rogers, a lista é enorme. São muitos autores. Em vez de se perguntar o que é que nos une, a gente se pergunta o que é que nos separa, o que é que nos diferencia. Em vez de perguntar o que é que a gente concorda, a gente pergunta o tempo inteiro em que a gente se divorcia, em que a gente diverge, em que a gente discorda entre si. Então é preciso que a gente volta e meia volte para tentar entender essa multiplicidade, levando em conta aí que cada um tem uma contribuição importante para se fazer. E a Joana vai dizer que algo recente, em 1968, está escrito errado aí, 1968, a gente vai ver que surge a psicologia transpessoal nos Estados Unidos, a quarta força, como a gente teve a oportunidade já de falar aqui, pelas mãos de Abraham Maslow, quando ele cita isso primeiro no seu livro sobre para além da psicologia do ego, né? Ele vai falar sobre ele vai falar disso no livro Introdução à Psicologia do Ser. Introdução à Psicologia do Ser, ele vai trazer aí a libertação da psicologia como quarta força, né? Sendo aí, no caso, antecedida pela psicanálise, comportamentalismo, a psicologia humanista. E aí vem essa quarta força, que é a psicologia transpessoal. E aí Joana continua dizendo que os seus pioneiros vieram dos quadros da psicologia humanista,
facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaços para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. Então, é por isso que a gente vai ver, né, alguns humanistas se interessam pelo Oriente. Não à toa. O olhar espiritualista vai impactar, isso é muito positivo. Já o Espiritismo, por sua vez, sintetiza diversas correntes de pensamento psicológico e estudo humano na sua condição de espírito eterno. Somos espíritos eternos encarnados no planeta Terra, que temos o aspecto tríplice: somos espírito, somos perispírito e somos corpo. Somos as três coisas ali imbricadas. Não dá para pensar ser humano sem levar em conta esse aspecto tríplice que a doutrina espírita nos traz. Então a gente vai ver que somos espíritos eternos, que a doutrina espírita vai apresentar uma proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, nos auxiliando na equação dos nossos problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então, doutrina espírita kardeciana justamente vai nos trazer aí o olhar que coaduna com o olhar da psicologia transpessoal, que é o quê? Já falamos isso aqui, né? A interexistencialidade do ser, ou seja, a mediunidade e as faculdades anímicas, a palingenesia, ou seja, reencarnação, e a evolução, que é exatamente esse termo que nós usamos. Na verdade, Kardec não usa, né? Kardec usa progresso. Ele usa o termo progresso. No Livro dos Espíritos não tem a palavra evolução, é a palavra progresso. Porque, vou lembrar, a palavra evolução vira moda só depois, com a publicação, 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, do livro A Origem das Espécies, por Charles Darwin, que a gente chama de Darwin, a gente é a portuguesa, chamando de Darwin. Ele só publica o livro por influência de um espírita, né? Alfred Russel Wallace, que chega às mesmas conclusões dele, escreve uma carta para ele, e ele desengaveta o livro que estava guardado há 20 anos, com medo do impacto que ele teria para a questão religiosa, já que ele próprio era religioso, chegou a ser sacerdote religioso, né, Darwin? E aí ele rompe com a religião quando ele publica o livro e obviamente recebe inúmeras críticas. Aí Joana vai dizer que na presente obra, ela faz um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliar o ser humano no seu equilíbrio, no seu amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Embora ela reconheça que a contribuição que ela dá é singela, ela espera, dessa forma, auxiliar aqueles que leiam o texto com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica, consciente de haver feito o máximo que estava ao alcance dela nesse grave momento da humanidade. Isso lá no ano de 1990. Né? Tinha 12 anos quando ela publicou esse livro. E é bom lembrar que nessa época aí não tinha nada publicado em língua portuguesa sobre psicologia transpessoal. É o primeiro texto em língua portuguesa sobre psicologia transpessoal. Ou seja, à frente do seu tempo, né? Terapia de fácil aplicação, será mesmo? Olha, ainda bateu duro lá pra casa que é seu. É de fácil aplicação. A questão é se a gente quer fazer isso, né? Infelizmente, essa terapêutica de fácil aplicação nos leva a mudanças. Quer ver uma coisa que eu percebo o tempo todo no consultório? As pessoas precisam mudar o estilo de vida e elas não querem. De certo modo, elas estão apegadas ao modus operandi, ao modus vivendi, ao modus pensandi, que é que existe essa palavra, e com isso a gente não se desapega e tem dificuldade justamente de efetuar grandes mudanças. A gente ainda é muito apegado, Deixa eu correr, que ainda tem aqui fatores de perturbação para poder vislumbrar. Olha lá. Aqui é fácil, aqui dá pra gente... Rapaz, esse texto dá um impacto emocional.
Você lê o texto, você fica meio triste. Porque ela traz tanta dificuldade de convivência, tanta dificuldade de lidar com suas limitações. É um texto que impacta mesmo. Ela começa falando lá na segunda metade do século XIX, transcorrendo no Eurásia, ou seja, no continente da Europa e Ásia, sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras. Fala das guerras. No texto ela fala de diversas guerras. E aí vai colocar, né, que essas guerras são ridículas. Truanesca é isso, quer dizer isso, ridículas. Dizimando vidas e povos. Que a ciência e a tecnologia ali evoluindo, gente, é bom lembrar, né? Grande parte dos confortos que a gente tem em casa hoje em dia são nascidos das guerras. Por exemplo, a Guerra Fria nos legou uma coisa que boa parte de nós aqui tem em casa: micro-ondas. Foi na Guerra Fria que se descobriram as micro-ondas, e a gente tem em casa um instrumento que na verdade foi descoberto na guerra, durante a Guerra Fria, na luta entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem ia primeiro para o espaço. E quem ganhou foi a União Soviética. Primeiro cosmonauta. Tanto que o nome é cosmonauta, que é como na Rússia se chama. E aí os astronautas, é como os Estados Unidos chamam, né? Que foram para a Lua. Aí eles ganharam nesse sentido, né? Quem chegou primeiro na Lua. Há tanta controvérsia, eu não vou entrar nessa controvérsia de se foi ou se não foi. Não vou entrar nisso. Mas aí é interessante que a gente perceba que nós acabamos tendo crescimento com relação às guerras. Também temos. Livro dos Espíritos, terceira parte, leis morais, a lei de destruição. Você abra quando chegar em casa, e você que está assistindo pelo computador, abra para lá, para dar uma estudada, para ler sobre as guerras. A gente vai ver que a nossa natureza animal, natureza animal que a gente falou no começo, ainda se sobrepõe à nossa natureza espiritual, e é por isso que nós temos guerras. E inclusive os espíritos chegam a dizer que algumas guerras se justificam pela busca da liberdade, que a gente ainda precisa desse tipo de coisa, e por isso a gente vive hoje tantas guerras, e estamos vivendo aí agora, né, atualmente, uma guerra terrível. Então, temos guerras porque ainda temos necessidade, ainda não conseguimos conviver como irmãos. Os espíritos vão explicar isso lá claramente. Então ainda temos essa dificuldade, ainda temos essa necessidade, infelizmente. E vamos, obviamente, chegar a um dia lá adiante em que isso será uma realidade do passado. Isso será algo lá de trás. Pois bem, o homem belicoso não é harmonizado pela tecnologia e pela ciência, ou seja, o homem guerreiro não é harmonizado, está ainda insatisfeito, se deixando dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que transforma ele num amontoado orgânico que pensa a caminho do aniquilamento no túmulo. Ou seja, a visão materialista faz com que a gente ache que a vida é só isso aqui mesmo, e que, portanto, deixa eu defender o meu e ponto final. Então a vida, o olhar materialista ao qual o Espiritismo deve combater o tempo todo. Lei do progresso, a parte terceira também do Livro dos Espíritos, das leis morais. Na lei do progresso a gente vai ver lá no finalzinho como o Espiritismo pode ajudar no progresso. E aí está clara a pergunta sendo respondida da seguinte forma: combatendo o materialismo. É combatendo esse olhar equivocado da existência. É assim que o Espiritismo ajuda no progresso. Então a gente precisa combater isso em nós, acima de tudo, né? Em primeiro lugar. Então a gente vê que a gente está ainda aprisionado no possuir, dominar e gozar por um momento, que é uma meta que muitos vão viver, né? Aí a gente vê lá que pouco antes da publicação do Livro dos Espíritos, em 1856, teve a Guerra da Crimeia. Inclusive, gente, eu convido vocês a lerem um texto maravilhoso. Procura no Google, fácil de achar. Se chama O Paralítico de Kiev. É um texto de Leon Tolstói pela psicografia de Ivone Pereira. Fantástico. O Paralítico de Kiev. É um conto longo, tá? É um conto longo. É do livro Ressurreição e Vida. Fantástico, fantástico. Recomendo muito.
É um conto que deve ter por volta de 40 páginas, mais ou menos. Mas é um conto fantástico que se dá justamente com uma pessoa que ficou paralítica na Guerra da Crimeia. E é lindíssimo, é um conto belíssimo. A gente vai ver figuras muito importantes do movimento espírita que aparecem no conto. Alexander Aksakov, o grande pesquisador contemporâneo de Kardec, aparece no conto. Leiam, porque vale a pena. Eu quero um dia, inclusive, tentar fazer uma palestra sobre esse conto, que esse conto é maravilhoso, é brilhante, é translúcido, é fantástico, vale muito a pena. Mas continuando, lá na Guerra da Crimeia, a gente vai ver que isso vai redundar, inclusive, no surgimento da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o armistício entre as guerras, e depois temos novamente uma outra guerra por conta de circunstâncias mal resolvidas da Primeira Guerra. E aí Joana vai falando sobre isso, dizendo que isso tudo sacode o planeta Terra, né? Sacudiu o orbe e seus quadrantes. A gente vai ver que logo depois da Segunda Guerra surge a Guerra Fria, que é justamente essa guerra ideológica que assola o mundo, e ainda hoje a gente tem impactos da Guerra Fria, né? E abrem-se chagas purulentas que aturdem o pensamento, dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O medo e o cinismo dão-se as mãos em um conciliábulo irreconciliável. Conciliábulo é o que? Um concílio, é um encontro, uma reunião, uma pequena reunião. Então a gente vê que estamos vivendo hoje ainda um período de medo e cinismo. Muito medo e muito cinismo. E infelizmente muita gente lucra com isso. A gente vê que infelizmente a insegurança gera lucro para muita gente. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque infelizmente a gente retroalimenta isso com as nossas conversas de bairro, etc e tal. A gente acaba levando em conta esse medo. E aí ela vai e diz que a guerra dos 6 dias entre árabes e judeus, olha, tão atual isso, hein? A guerra de 6 dias aconteceu lá em 1967. Foi a chamada Terceira Guerra Árabe-Israelense. A gente vai ver que nessa Terceira Guerra Árabe-Israelense muita gente morreu. Em apenas 6 dias, o exército de Israel suplantou o exército do Egito, da Síria e da Cisjordânia. E com isso anexou partes daquele território. Isso tudo é o que a gente está vendo atualmente nos problemas com a guerra, né? O Jonas traz isso no texto, dizendo que isso abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o Deus petróleo como sendo ali uma condição jamais esperada. O petróleo vira o ouro do mundo, aquilo que a gente busca o tempo inteiro, e as guerras hoje, inclusive, muitas delas têm a ver exatamente com isso. Os holocaustos sucedem-se, crimes hediondos em nome da liberdade se acumulam e os tribunais da justiça os apoiam. Novamente, vamos lá na questão do Livro dos Espíritos sobre a guerra, na parte da lei de destruição, quando os espíritos vão falar isso, né, de que se uma pessoa ganha algum tipo de benefício com as mortes de pessoas tantas na guerra, inúmeras existências corporais serão necessárias para redimir essas dívidas. Inúmeras existências corporais. Olha aí que impactante pra gente, hein? A gente pensar, muito cuidado com isso, a gente torcer para um lado e esquecer que todos os dois lados são equivocados. A gente volta e meia elege um lado e nessa se esquece de que ambos estão equivocados ali naquele posicionamento de guerra. Que realmente ideal é que a gente torça pela paz, que a gente seja foco de paz naquele processo. Então, aí Jonas coloca que o homem é reduzido a ínfima condição no apartheid das lutas de classe, na ingestão e uso de alcoólicos e drogas alucinógenas como um abismo de fuga para a loucura e suicídio. A gente vai lendo isso, vai ficando triste, né? Vai lendo, vai ficando triste, porque é um olhar tão triste, tão pessimista que Jonas vai trazendo aqui. Mas aí ela vai dizer que, piorando tudo, movimentos filosóficos surgem, o niilismo ou nadaísmo, como ela usa o termo nadaísmo, né? Niilismo é a mesma coisa, é acreditar em nada.
é acreditar em nada, é abdicar de qualquer crença. É fruir a vida sem qualquer perspectiva. Isso é o nadaísmo, é o niilismo. O existencialismo, é bom lembrar, a gente vai excetuar aí o existencialismo cristão, tá? Porque tem o existencialismo cristão também, eu gosto muito, inclusive. Gabriel Marcel, o existencialismo cristão francês, existem existencialistas cristãos na Espanha também. Tem muita coisa boa no existencialismo cristão, mas ela vai colocar o existencialismo que, infelizmente, né, tem um olhar materialista em diversos aspectos, na maioria dos seus pensadores, como a gente vê, por exemplo, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, vários autores vão ter um olhar realmente focado aí numa perspectiva negativa do ser humano, de que nós caminhamos para a morte, caminhamos para o nada, como diz Heidegger, caminhamos para a morte. Então, com isso, esse caminho aí, obviamente, faz com que a gente, já que não tem lei, já que a gente está caminhando para a morte, vamos fazer qualquer coisa aqui. Né? Se não tem juiz, não há jogada fora da lei, como diz a música do Engenheiros do Havaí. Então, o hipismo, que é já da década de 60, os hippies, e de comportamentos extravagantes mais recentes, mais agressivos, mais primários, mais violentos. Então, temos aí uma caminhada despertando aí para perceber essas tantas violências. Então, o homem moderno é estertora, ou seja, ele está respirando ali, quase nos últimos suspiros, enquanto viaja em naves super confortáveis, fora da atmosfera, dentro dela, vencendo distâncias, interpretando os desafios e enigmas cósmicos. A sonda investigadora penetra no âmago da vida microscópica e abre todo o universo para informações e esclarecimentos salvadores. Aí ela começa a mudar o padrão do texto. Ela vai dizer que há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas, ou seja, atuais, o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Voltou ao tom anterior, ao tom tanto quanto pessimista. E aí ela vai dizer que há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do hino do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. O indivíduo se desumaniza, entregando-se ao pavor, gerando pavor, ou indiferente ao pavor. Ou seja, o foco aí é o pavor. A gente vive um momento de pavor. E aí ela diz que os distúrbios de comportamento aumentam e o despautério desgoverna. Olha aí que importante essa fala aí, hein? E aí ela diz que uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. Nós estamos aí no momento de surgir essa rebelião, se a gente pode falar dessa maneira, essa revolução íntima, porque não são revoluções externas, são revoluções internas. É aquela frase da camisa da Congeb do ano de 1996. Revolucionar-se para revolucionar o mundo. Marco estava, Marco? Não foi não? Foi para a Congeb não? Eu estava lá. Revolucionar-se para revolucionar o mundo. A gente quer que a revolução venha de fora para dentro. Na verdade a revolução é de dentro para fora. É igual a milho de pipoca. Tem que esquentar e ele vai de dentro para fora se manifestar de outra maneira. Né? Então a gente com isso vai gradativamente percebendo que é necessária essa reação emocional, cultural, religiosa, psicológica. E aí a identidade cósmica do homem é o primeiro passo a dar. A gente precisa se identificar com Deus, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e irisa de luz e de beleza e de esperança. Aí muda totalmente o tom do texto. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Olha que poético. A noite, na verdade, é o início da alvorada. Quando mais densa for a treva, mais perto se aproxima o nascer do sol.
Então, com isso a gente vai ampliando olhares e vai ver que neste homem atribulado dos nossos dias a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. E aí ela coroa a fala dizendo assim: buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. É a razão de sua existência corporal no momento. E aí, você está afinizado, afinizada com essa razão? Afinizado, afinizada com este momento da sua história pessoal, da história da humanidade? É absolutamente imprescindível que a gente desperte para isso. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal, eis seu foco de luz, o seu farol para a sua vida. Vou repetir: encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal. Então, que a gente, diante de todos esses momentos difíceis que a gente ora vive nas nossas existências, em termos coletivos ou individuais, que a gente consiga verdadeiramente despertar para perceber qual é o nosso fanal, o nosso farol, o que nos guia. É justamente isso aí que a gente precisa. Com coragem, obviamente a gente precisa de coragem. A origem da palavra coragem é bem peculiar, né? Coragem é agir com o coração. E qual é o verbo do coração? Amar. É o convite da manhã de hoje, que a gente verdadeiramente abraça esse convite para aprendermos verdadeiramente a amar e assim transcender todo esse pavor, esse medo, esse temor que nos circunda. Porque, como diz Carl Gustav Jung, o contrário de amor não é o ódio, é o medo. Onde houver amor, não há medo. Então, que as bênçãos de Jesus acolham em nossos corações esses sinceros propósitos de vivermos o amor com essa atitude, de encontrar a vida, enfrentá-la e triunfar. Que assim seja.